Olá, meu nome é Alexandre Romariz e estamos continuando o curso de Fotônica Básica da Universidade de Brasília. Na aula de hoje vamos tratar dos tipos de laser e chegando até o diodo laser, que tem uma importância tecnológica muito grande, fechando assim a parte de fonte do curso. Começamos historicamente com o laser de Ruby, foi o primeiro laser demonstrado em 1960. Esse é um laser sólido, então é um cristal onde ocorre o processo de inversão e de ganho por emissão estimulada. No caso, um cristal de rubi, evidentemente. Rubi é safira com impurezas de óxido de cromo, e a transição laser ocorre justamente do relaxamento dos níveis de energia do íon de cromo, de níveis mais altos para mais baixos. Esse laser tem bombeamento óptico, pulsos de lâmpadas de xenônio, é um sistema de 3 níveis. Lembre-se, no sistema de 3 níveis, bombeamos do nível fundamental para o nível 3, há uma queda espontânea para o nível 2, e é assim que eu consigo a inversão entre o nível 2 e o nível fundamental. A emissão estimulada, e portanto a luz que sai desse laser, está na comprimento de onda de 694 nanômetros, então é um laser de luz vermelha. Principais aplicações desse laser, ele costuma ser usado no modo pulsado. Nós vamos ver que lasers podem ser usados em um modo quase contínuo ou em modo de pulsos. Nesse tipo de laser costuma ser usado da forma de pulsos. Ele foi primeiramente usado para soldagem, corte e ablação, são as características típicas do uso de laser em áreas que não são a comunicação ótica, né? Energia em grande quantidade e localizada e em pulsos muito rápidos, né? Então interessante para corte de materiais, soldagem e para cortes em tecidos vivos. Até onde eu sei, ele está superado por outros tipos de laser. Não tenho ouvido falar muito do uso do laser de rubi mais. O laser de neodímio e YAG, esse sim bastante usado até hoje, é também um laser sólido. Esse cristal agora é uma granada de ítrio e alumínio, é daí que vem o YAG. Granada, então, são gemas feitas geralmente de silicatos. No caso do YAG, em vez do silício, eu tenho alumínio. E no YAG, eu substituo impurezas de neodímio no lugar do ítrio. O bombeamento desse laser também costuma ser óptico. Duas soluções bastante usadas são a lâmpada de criptônio e os diodos laser. A lâmpada de criptônio com a corrente mais baixa, ela emite na região do vermelho, finalzinho do vermelho, que é o que eu preciso para essa excitação, né, de acordo com os níveis de energia. Ao contrário do que o nome e a cultura de história em quadrinhos pode sugerir, o criptônio não emite luz verde. É um laser de 4 níveis. Né? Lasers de 4 níveis, se vocês se lembrarem, se a gente voltar lá para a teoria, eles geralmente requerem um bombeamento de menor intensidade, de menor energia, porque um dos níveis da transição laser não é o nível fundamental, que é muito povoado. Eu vou fazer a inversão entre 2 níveis que não estão tão povoados assim. Então é relativamente fácil conseguir a inversão, conseguir mais elementos no nível superior de energia em comparação com o nível inferior. Se você não se lembrar disso, volte lá na nossa teoria, a gente discutiu os diagramas de laser de 3 níveis e de 4 níveis. E, como eu estou bombeando em níveis de energia correspondem à energia da radiação no vermelho, como eu falei, do final do vermelho, evidentemente a transição do laser vai ser em níveis de energia menores, o que significa que eu espero uma radiação laser infravermelha. De fato é o que acontece. Ele tem uma transição forte estimulada em 1.064 microns, está no infravermelho, né? Mas ele pode, frequentemente, dobrado para a luz verde, né? Se eu tiver aí um processo não linear, a gente vai ver um pouquinho de ótica não linear se houver tempo, esse material vai apresentar na sua saída
frequências diferentes das frequências do sinal de entrada. Então, vai, por exemplo, o segundo harmônico, né? Se nós temos a entrada no infravermelho, o segundo harmônico é em 532 nanômetros, isso é luz verde, que vocês estão vendo sair aí dessa foto. Aplicações típicas, as mesmas que nós tínhamos visto para o laser de Ruby, mas de uma maneira mais eficiente, né? De certa forma substituiu o laser de Ruby em muitas dessas aplicações. Chegamos ao nosso primeiro laser que não é sólido, um laser de gás, o RINI, como é conhecido, o laser de hélio e neônio. Eu tenho então meu material onde vai ocorrer a inversão. É um gás, uma mistura de hélio e neônio em baixa pressão. É também o primeiro que não é oticamente bombeado, ele é eletricamente bombeado. O bombeamento é semelhante a fazer ligar uma lâmpada fluorescente, como se eu tivesse uma lâmpada fluorescente de neônio. Eu provoco uma descarga elétrica, isso vai gerar por fluorescência essa radiação que, sendo absorvida, vai levar os átomos a níveis superiores e ter a possibilidade de uma transição estimulada para níveis inferiores. A principal luz laser sai a 633 nanômetros, também é vermelho, como vocês podem ver aqui. Ele é muito simples e barato, então é o cavalo de batalha assim, dos laboratórios de ótica, né, principalmente para demonstração na graduação, para os experimentos didáticos. Ele é bastante simples. Nós temos um desses no nosso laboratório de pesquisa do LTSD. Em outras condições, não fosse pela questão da pandemia, poderíamos fazer uma pequena demonstração para vocês, quem sabe mais à frente. Outros lasers também de gás, né, de certa importância, nós temos o argônio. O argônio tem uma emissão de fato no verde, 514 nanômetros é verde, aqui sem duplicar, né? E o laser de CO2, que tem uma luz, no caso aí não é luz, né, porque não é visível, é no infravermelho distante, a 10 microns. Isso é bastante usado nas aplicações médicas, né, de corte e de ablação. O regime de operação do laser agora, não falando tanto de materiais usados, ou se é gás ou se é sólido, vai depender de uma série de fatores, né? Antes de mais nada, como é que é o bombeamento? O bombeamento é contínuo ou ele é também pulsado? Nós aqui havíamos falado que lá o laser de Ruby eu dou um pulso de luz da lâmpada de xenônio, né? Se o bombeamento é pulsado, evidentemente a saída também vai ser pulsada, porque só existe inversão enquanto houver bombeamento. Geralmente, se eu preciso de bombeamento óptico, é difícil manter esse bombeamento contínuo, né? O desgaste das lâmpadas vai fazer com que a operação não dure muito tempo, né? A vida útil. Então eu prefiro, em via de regra, bombeamento óptico é por pulso e o bombeamento elétrico pode ser contínuo. Mas independente disso, a dinâmica dessa inversão e da emissão de luz laser também vai ajudar a determinar se eu vou ter pulsos ou vou ter algo aproximadamente contínuo. Vamos ver esse exemplo aqui, que é do Young. Eu tenho a potência de saída da bomba de ótica, né, da lâmpada, que é, nesse caso, um pulso. Esse bombeamento vai aumentar a inversão, que está representada aqui, a inversão, a fração de sistemas no nível superior em relação ao nível inferior. Quando ela chega a um certo nível, eu consigo que o ganho por emissão estimulada supere as perdas e eu tenho, então, um excesso de radiação que sai da cavidade, do espelho menos refletor da cavidade, na forma de luz laser. Então, isso aqui, cada vez que essa inversão passa desse limiar, às vezes chamado limiar da transparência, né, já que ele divide valores menores do que ele, o material está absorvendo mais do que emitindo, e exatamente nesse ponto ele estaria como que transparente, né, a absorção está exatamente equilibrada pela emissão. Eu tenho, a cada momento que ele passa dessa linha, um pequeno pulso de luz laser na saída. Então, nós temos aqui um pulso na entrada e pulsos aqui na saída. Se essa dinâmica for um pouco diferente, né, se na hora que eu começar a emitir eu caia de uma maneira mais lenta, por exemplo, esses pulsos
não vão se repetir dessa forma, eles podem ser um pouco maiores, pode se repetir numa taxa menor. Eu posso chegar ao que se chama de operação quase contínua, né? Se o meu bombeamento for contínuo e a dinâmica da inversão favorecer isso. Tem ainda uma outra coisa, eu estou supondo que esse nível que produz, né, que define o valor para a emissão de radiação laser, ele é fixo. Ele não precisa ser fixo porque ele depende das perdas da cavidade. Eu posso mudar essas perdas da cavidade ao longo do tempo. Isso vai ter uma aplicação mais à frente, como nós vamos ver, né? Então há várias formas diferentes de dinâmica para a saída da luz laser. Dos que a gente já viu nos slides anteriores, o laser de Ruby, como eu disse antes, geralmente é operado no regime pulsado. O neodymium YAG, no regime quase contínuo, a bomba ótica desligada periodicamente para evitar sobreaquecimento, mas o tempo de bombeamento é suficiente, dada a dinâmica da inversão, para a operação em regime ter pouca interrupção perceptível. Ele também pode ser operado em regime pulsado. E o RINI, o laser de hélio neônio, geralmente é operado de maneira contínua. Um regime interessante, especial, é o chamado chaveamento Q switching, ou laser de pulso gigante. Imaginem que eu deseje acumular energia, né, no laser até o momento de obter um grande pulso laser de alta energia. Isso não é possível na operação normal, porque veja, no momento que eu atingir a inversão suficiente, a luz laser escapa da minha cavidade e eu tenho, na verdade, aquela sequência de pulsos que nós já tínhamos visto antes. O único jeito de evitar isso, ou um jeito de evitar isso, é piorar as perdas da minha cavidade por um tempo, de forma que essa inversão aí de limiar esteja lá em cima. Eu vou conseguir acumular uma inversão maior. E depois restauro a cavidade para a situação de baixas perdas e aí consigo um grande pulso. Então aqui eu tenho à direita primeiro a dinâmica, né, desta técnica. Eu começo o bombeamento óptico, por exemplo, numa cavidade com perdas muito altas. Então, na verdade, aqui estaria a perda normal da minha cavidade, mas veja que eu acumulei, né? Aqui o fator de qualidade dessa cavidade está relacionado às perdas, né? Vocês que são da engenharia elétrica, lembra do fator Q do circuito ressonante, né? Quanto maior o fator Q, menos energia dissipada, né? E mais seletivo é o circuito ressonante. Aqui é semelhante, quanto maior o fator Q, menores as perdas e mais energia é acumulada nessa cavidade. Então eu começo com um baixo Q, de forma que eu excedo aquele limiar de inversão que produziria a radiação laser em condições normais. Quando eu acumulo uma certa quantidade de energia, eu restauro o valor correto do Q da cavidade. Nessa hora existe então a emissão de uma grande quantidade, um pulso muito maior do que o que eu teria, né? Lembre-se que na outra situação eu teria uma série de pequenos pulsos a partir desse instante. Aqui à esquerda, uma forma de conseguir fazer isso. Ele está com a cavidade com o espelho deitado, né? Não tem espelho, então é uma cavidade aberta, ela não tem, basicamente não tem uma cavidade, certo? E de repente, na hora em que eu quero restaurar esse Q, eu levanto esse espelho, vamos dizer assim, de uma forma intuitiva. Depois a gente vai ver técnicas específicas. Nessa hora eu consigo, a cavidade está estabelecida e eu consigo a produção de um laser de alta energia. Aqui discutindo alguns mecanismos, né, verdadeiros de chaveamento Q, aquela ideia de abaixar e levantar espelhos no fim da cavidade é apenas para a gente entender o processo, mas de fato eu posso ter um mecanismo de rotação desses espelhos. Então, quando ele está alinhado com o outro, o Q da cavidade é alto, quando ele não está alinhado, ele é baixo.
Eu posso também usar prismas na cavidade. Os prismas desviam a direção de propagação dos raios luminosos. E da mesma forma, se há um desvio, ele pode ficar, os espelhos podem ficar desalinhados e comprometer o Q. E é importante, é claro, sincronizar esses mecanismos ou de rotação do espelho ou do prisma com o flash da lâmpada. Eu quero que haja um sincronismo, né, entre o momento em que o bombeamento está máximo e o alinhamento dos espelhos. Outra possibilidade é colocar uma célula eletroóptica, um modulador eletroóptico no meio da cavidade, em algum lugar da cavidade. Nós vamos estudar esse modulador mais à frente, quando falarmos de modulação óptica. Ele é um arranjo de um material que tem uma variação de índice de refração com a aplicação de tensões elétricas. Usado em combinação com polarizadores, ele na verdade se torna, a sua transmitância de luz varia com essa aplicação do campo elétrico. Então é como se fosse um obturador, só que muito mais rápido do que qualquer mecanismo mecânico. Uma última possibilidade interessante, existem os chamados corantes saturáveis. São materiais que são absorventes para um certo comprimento de onda, mas à medida que esse comprimento de onda vai excitando níveis superiores de energia dos elétrons ou das moléculas, esses níveis se tornam pouco disponíveis. Então chega um momento em que ele não absorve mais aquela frequência, porque não há níveis para enviar, né, para excitar os elétrons. Nessa hora ele se torna então transparente aquela frequência. O que acontece então quando a densidade de energia dentro da cavidade é baixa? Ele é um absorvente, então ele induz altas perdas. Quando ela vai aumentando, ele chega um momento que se torna transparente. Nesse momento é como se o Q da cavidade abaixasse, e é justamente quando a densidade de energia dentro da cavidade é alta. Também funciona dessa forma. Um outro modo de operação especial do laser é o chamado laser de contravamento de modos, ou também chamado o laser ultra rápido. Vamos lembrar que nós temos uma curva de ganho, né? Ela é máxima num certo ponto, mas ela tem uma certa abertura aqui para várias frequências. A gente estudou por que existe essa abertura, né? Você pode ter efeito Doppler, materiais, né, átomos viajando num gás com velocidades diferentes, é uma possibilidade. Existem outras possibilidades, nós estudamos lá atrás. O fato é que, se essa curva for larga, você vai ter a possibilidade de vários modos longitudinais estarem emitindo luz laser ao mesmo tempo. Por que existem esses vários modos? Lembre-se, todos os modos em que o comprimento de onda cabe o número inteiro de vezes dentro da cavidade é um possível modo de emissão, né? Um modo em que a cavidade consegue manter com baixas perdas. Então, em frequência, esses modos longitudinais estão separados por uma quantidade C sobre 2 NL, onde N é o índice de refração. Muitas vezes você quer apenas um modo para ter uma grande pureza espectral, e você então faz certos tipos de filtragem, ou você garante que essa curva ela não tem toda essa variância aí, né, no ganho. Mas há uma outra possibilidade que é interessante. Nesse caso, eu realmente vou permitir vários modos e vou fazer mais uma coisa. Eu vou colocá-los todos em fase, certo? Além de todos os modos que estão acima do limiar aqui vão ser emitidos, eu vou também, como propriedade adicional, impor que essas fases tenham uma relação bem definida. Por exemplo, o laser de titânio e safira funciona dessa forma, ou é usado dessa forma. As aplicações, como a gente vai ver, o resultado disso vão ser pulsos extremamente curtos, e as aplicações naturalmente são sobre o estudo de fenômenos na faixa dos femtosegundos, né? Fenômenos ultra rápidos. Também tem sido investigado para a computação óptica, já que eles são em uma frequência de repetição tão alta. Ao mesmo tempo, claro, são estruturas relativamente complicadas e grandes, né? Então, no momento, a aplicabilidade dele como um meio de computação não é muito prática. Deixando mais para frente o método pelo qual eu vou impor essa condição de fase, vamos ver qual seria a consequência de conseguir essa condição de travamento de fase. A primeira consequência é que eu vou ter um grande aumento
na potência de saída comparado ao laser em que esses modos não estão com um relacionamento específico de fase. Eu vou considerar, por exemplo, 3 modos sendo emitidos, né? Esses 3 modos aqui estão bem acima do nível de limiar. Vamos considerar um caso em que eu vou ter 3 modos emitidos. Se não há relação entre as fases, elas variam aleatoriamente, eu tenho um sinal incoerente. Lembra quando a gente viu coerência na questão de relação entre fases? Eu vou somar as irradiâncias, né? Vou calcular amplitudes ao quadrado e somá-las. Se as fases forem as mesmas, eu tenho um sinal coerente e vou somar amplitudes. Então aqui estão feitas as contas. Cada modo vai ter uma forma como essa. A irradiância média do modo vai dar ao quadrado sobre 2. Né? Quando eu fizer a média de seno ao quadrado aqui vai ter um fator meio. Eu vou somar as irradiâncias, vou ter 3 modos, 3 ao quadrado sobre 2. Para simplificar, eu estou considerando as amplitudes iguais. Na mesma situação, se eu estiver somando amplitudes, eu vou ter 3As, né? Aqui nesse, eu vou somar amplitudes, vou ter 3As. E quando eu calcular as irradiâncias, nesse caso, eu vou ter o quadrado da amplitude total, que é 3A, então eu vou ter um resultado 9A ao quadrado sobre 2, 3 vezes maior, né? Então, em primeira aproximação, para N modos que estão em tratamento de fase, eu vou ter um resultado N vezes maior na irradiância. Agora vamos pensar não na potência, mas na forma dessa radiação laser, no tempo. Para isso nós vamos pensar um pouco em termos de transformada de Fourier. Lembre-se que um espectro contendo múltiplos impulsos vai ter no tempo também um sinal contendo múltiplos impulsos. Né? No caso, no limite em que eu tenho infinitos desses impulsos aqui, é uma das funções em que uma das funções cuja transformada tem o mesmo formato do sinal do tempo. Em inglês a gente chama o trem de impulsos de Coulomb, né? Por causa do pente, eles chamam de pente. Aqui embaixo a gente tem a situação no domínio do tempo, para quem preferir visualizar assim. Você vai ter aqui diferentes frequências, mas há um relacionamento de fase tal que os pulsos estão coincidindo. Você vai ter interferência destrutiva nos outros trechos e você vai ter, então, uma sequência de pulsos. Observe, quando você faz as contas, aquele termo lá que era C sobre 2L, a separação de frequências, na hora da transformada, vai dar uma variação 2L sobre C no tempo. Eu estou considerando aqui um índice de refração 1, né? Poderia colocar aqui C sobre N. Veja que interessante, o que seria esse 2L sobre C? Nada mais é do que o tempo que a luz leva para percorrer toda a cavidade. Né? Uma cavidade de comprimento L, ela passa, sai de um espelho, comprimento L, volta ao mesmo espelho, comprimento 2L, e um pedacinho dela, esse é o espelho de saída, sai dessa cavidade. Então eu vou ter pulsos, eu posso pensar como um único pulso, sendo eternamente refletido nos espelhos dessa cavidade, e um pedaço da energia dele deixando cada reflexão. E compreender a forma desse sinal no tempo vai nos ajudar a fazer aquilo que parecia um tanto misterioso. Como é que eu vou garantir que as fases têm uma relação? Vai ser uma das poucas vezes em que resolver o problema no domínio do tempo é mais fácil do que no domínio da frequência. Se, quando eu conseguir essa relação de fases, eu vou ter pequenos pulsos separados por 2L sobre C, eu vou conseguir essa relação de fase quando eu garantir, por algum método dentro da cavidade, favorecer apenas a passagem de pulsos separados por 2L sobre C. Então, por exemplo, veja que não são muito diferentes das ideias do chaveamento Q. Um modulador eletroóptico permitindo a passagem apenas nesse instante de tempo, eu posso conseguir, eu só vou permitir esse modo. Outros modos que não são de pulsos curtos vão ser prejudicados pelo modulador eletroóptico não estar permitindo passagem de luz naquele momento. Da mesma forma, o absorvedor saturável lá, o corante saturável, ele só permite passagem das altas intensidades, não foi isso que a gente tinha dito? Então, ele vai favorecer esse modo de operação, porque ele vai ter altas intensidades. E, finalmente, um diodo particularmente importante para a tecnologia ótica e para as comunicações óticas é o diodo laser. Nós tínhamos visto o LED, uma junção PN na qual existe emissão de luz. Agora, o próximo passo é tentar fazer que essa emissão seja de luz laser, de luz coerente.
primeira demonstração disso é dos anos 60. E a questão é como é que eu consigo, primeiro, a inversão e como é que eu consigo a cavidade. A inversão na junção PN vai ser possível, veja, não adianta apenas injetar elétrons no lado P e há poucos elétrons lá e há muitas lacunas. Então o elétron encontra muitos estados e faz transições e por isso emite luz. É a situação do LED. Eu agora tenho que garantir que eu tenho mais elétrons na condução, né, do que na valência. Isso não parece uma coisa óbvia, mas isso é possível desde que você tenha o que se chama de semicondutores degenerados. Um nome talvez um pouco dramático, né? O que são semicondutores degenerados? São semicondutores em que a dopagem é tão forte que o nível de Fermi ele entra nas bandas, né? Ele está na banda de condução no lado N, na banda de valência do lado P. Lembrando aqui, o semicondutor em equilíbrio, o nível de Fermi tem que ser um só, né? Então ele fica dessa forma, né? Estabelece uma grande barreira. Mas observem que nesse caso aqui, o nível de Fermi está dentro da banda de condução. Você se lembra, ele era aproximadamente no meio da banda proibida. À medida que eu vou dopando, ele vai ou caindo para a banda de valência se for P, ou subindo para a banda de condução se for N. Nesse caso eu dopei tanto que ele entrou na banda de condução aqui. E ele está dentro da banda de valência aqui embaixo. Certo? O que vai acontecer? Essa figura aqui embaixo agora mostra uma situação que a gente não chegou a estudar, né? O nível de Fermi ele é definido numa situação de equilíbrio térmico. Se está passando corrente por esse circuito, não está mais em equilíbrio térmico, eu apliquei uma tensão e está passando a corrente, eu não estou mais em equilíbrio térmico. Ainda pode ser útil se falar em algo parecido com o nível de Fermi, mas ele vai ser um para elétrons e um para lacunas, vai haver uma divisão. Esses níveis vão ser chamados níveis quasi-Fermi, e eu vou ter que aplicar um para encontrar como é que são distribuídos os elétrons e outros para as lacunas. E é isso que essa figura está mostrando aqui. O nível quasi-Fermi para elétrons e para lacunas. Veja como eles são diferentes. Aqui fica muito claro como o nível de Fermi meio que divide a região onde existe muita ocupação e existe pouca ocupação. O que vai acontecer então é que essa região aqui, os níveis estão ocupados até aqui em cima e estão relativamente desocupados aqui, porque o nível de Fermi para lacunas está aqui embaixo. Então agora eu consigo aquela inversão, eu tenho mais elétrons no estado alto do que no estado baixo. É uma condição a mais do que simplesmente a existência de estados disponíveis e, portanto, emissão de luz por eletroluminescência. É o caso da emissão estimulada. Falta ver como é que eu consigo a cavidade. Eu preciso de espelhos. Neste caso, a própria interface entre ar e semicondutor, existe uma diferença muito grande no índice de refração, e cada vez que você tem uma diferença no índice de refração, você tem um pouco de reflexão. Esse pouco de reflexão acaba virando o meu espelho. É um espelho de baixa qualidade, mas se eu conseguir ganho o bastante, vai haver um momento que a emissão estimulada vai superar as perdas e vai produzir luz laser. Então veja, aqui nessa figura, a corrente circulando nesse sentido, e aqui na região central de cargas espaciais, você estabelece possibilidade de ganho por emissão estimulada e a interface silício-ar, por exemplo, ela é o nosso espelho, está aqui a nossa cavidade. Eu posso e devo, né, tomar o cuidado de fazer essa superfície muito paralela, né, ela é tratada especialmente para isso, e tenho aí, então, nossa cavidade está aqui, né, uma região L em que há o ganho por emissão estimulada. Geralmente, como a luz sai apenas dessa pequena região aqui, ele vai ter um forte astigmatismo. O que eu quero dizer com isso é que assim que sair o feixe vai ter uma divergência forte nesse sentido aqui e se manter mais ou menos colimado nesse sentido, né? Então tem uma divergência diferente em diferentes planos. Nesse caso ele vai, para você tentar conseguir um feixe um pouco mais simétrico, você vai usar lentes
cilíndricas, né, que por sinal é como se corrige o astigmatismo também da córnea. De fato, o laser é essencial nas comunicações ópticas, ele é a fonte favorita para o uso das comunicações ópticas, como a gente vai ver mais à frente. Bom, agora que nós estudamos as fontes, vamos aproveitar toda essa física que a gente estudou e partir para o lado oposto do nosso sistema e estudar a detecção de luz. Lá no final do nosso sistema de comunicação, ou em algum momento que eu preciso voltar a ter o sinal transformado para sua forma elétrica, eu preciso ter um detetor, e é isso que a gente começa a estudar a partir da próxima aula. Obrigado.